O Senhor hoje no Evangelho nos pede para exercitarmos talvez aquilo que para muitos é a coisa mais difícil, que é o perdão. Para muitas pessoas, perdoar é uma experiência difícil, né? Tem pessoas que perdoam com facilidade, tem aqueles que levam um determinado tempo para perdoar uma ofensa, mas também tem muitos que não perdoam, né? Não conseguem perdoar. E o Senhor no Evangelho hoje, através desse acontecimento, né, nos mostra: tinha um que devia uma enorme fortuna, não tinha com que pagar, e ele corria o risco de, era a lei da época, né, ser vendido como escravo, ele e tudo aquilo que possuía, até seus filhos, né, até saldar a dívida. Como não tinha com que pagar, foi diante da pessoa, suplicou, pediu um tempo: te pagarei tudo. E diz aqui que o patrão teve compaixão diante da súplica dele, se compadeceu e perdoou toda a dívida. Olha que bom. Só que, e aqui vem o curioso, né? Essa pessoa que acabou de ser perdoada uma enorme fortuna, que não tinha como pagar, ao sair dali, recebeu o perdão, encontrou alguém que lhe devia uma pequena quantia, insignificante diante. E o que ele fez? Se agarrou, ele também suplicou: me dê um tempo que eu te pagarei, como ele pediu, mas não teve compaixão. As pessoas viram e daí relataram, e sabemos mais ou menos como terminou a história, né? Isso tudo para nos dizer que às vezes isso pode acontecer conosco, né? Nós corremos o risco, nós ofendemos e somos ofendidos. Isso é enquanto a gente viver, vai ser sempre assim. Infelizmente, não deveria ser, mas o pecado causa também essas feridas. Ofender as pessoas, nós ofendermos as pessoas, ou ela nos ofender, a gente corre o risco todos os dias, 24 horas por dia. Isso é um fato, né? Porém, o Senhor hoje nos chama a dar um passo. Ele nos chama a perdoar. Perguntaram para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Porque também existia um número de vezes que a pessoa poderia perdoar, até 7, que era a lei também. Depois disso, e Jesus diz: não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, todas as vezes que necessário for. Porque os primeiros que foram perdoados fomos nós, né? Nós éramos e somos eternos devedores, né? Em relação a Deus. Nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, as nossas atitudes, até os nossos pensamentos. Às vezes não agradam a Deus. E Deus está sempre disposto a nos perdoar. Toda vez que você se aproxima, por exemplo, ou eu, do sacramento da reconciliação, nós temos a certeza de que Deus vem com a sua misericórdia e apaga em nós todos os nossos pecados, sejam eles quais forem. Não existe pecado, ofensa, gravidade que Deus não venha curar com a sua misericórdia. E a gente sai dali regenerado, uma nova criatura. Então é isso que o Senhor nos pede, levar para o irmão essa experiência. Assim como Deus me perdoa, todas as minhas faltas, todas, sejam elas quais for, pequena, média ou grande, Ele nos pede para usarmos de compaixão, como Ele se compadece e tem compaixão de mim e de você. Ele nos pede para nós termos também misericórdia, compaixão, dar o perdão àqueles que nós ofendemos, né? O padre falou que a prática do perdão não é fácil. Eu sei, não é fácil, é verdade. Às vezes tem situações, você pede por um pai, por exemplo, perdoar o ladrão que matou o filho. É fácil? Não é. Não é fácil. E aí?
É só um exemplo, mas poderíamos citar tantos outros. Por isso que a gente precisa pedir ao Senhor todos os dias: Senhor, sozinho eu não consigo. Essa ofensa, ela dói demais no meu coração. E outra coisa interessante, né? Que quem mais sofre com a falta do perdão não é a pessoa que... é você, somos nós. Quando a gente guarda mágoa, rancor, ressentimento de alguém, o primeiro prejudicado quem que é? Não é a pessoa, é você. É um peso, aquela pessoa, aquela mágoa não sai da tua mente. Você dorme com ele, com ela na tua cabeça. Então o primeiro beneficiado, quando a gente perdoa, o primeiro beneficiado somos nós. Aquele peso, aquela mágoa, aquela ferida que está dentro de nós, ela cura. E a gente se sente melhor. Então vamos pedir ao Senhor, uma vez que essa é uma experiência muito difícil, para alguns até quase que impossível, para outros muito difícil, né? Que o Senhor nos ajude a perdoar, assim como Ele nos perdoou. Precisamos, Senhor, sozinho eu não consigo, move meu coração, minha mente e minha inteligência para que eu consiga, mas nós precisamos ter esse, pelo menos dentro de nós, esse desejo, essa vontade. E eu sempre digo, a melhor coisa para a gente não fazer essa experiência é não ofender. É que às vezes a gente se deixa levar por muitas situações, nos colocamos em situações que a gente sabe que não deveria, isso causa coisas ruins em nós. Então evitar. Por isso Jesus fala: não julgar, não condenar, não criticar, não ter pensamentos negativos dos nossos irmãos. É a melhor forma de evitar depois grandes aborrecimentos. Como padre eu aprendi, muito novo, que eu sempre rezo: dos meus inimigos Deus cuida. Para que melhor advogado que esse, né? Todas as minhas orações, eu falo: Senhor, da maldade do inimigo defendei-me, que seus planos não se concretizem, confundi-os. E olha que Ele tem feito, tenho que agradecer todos os dias. Da maldade do inimigo defendei-me, Senhor, cuida deles por mim. Então eu coloco nas mãos de Deus, melhor advogado que esse, e de Nossa Senhora, que é mãe de todos os consagrados. Ai daqueles que tocar a mão de um dos meus ungidos, ai daqueles, dos meus consagrados. Deus é quem cuida dos seus ungidos, dos seus consagrados. Então você também faça isso. Reze assim: Senhor, da maldade do inimigo defendei-me, cuide deles por mim. Reze por eles e Deus fará, não tenha a menor dúvida disso. Comigo sempre foi assim, por isso nunca perdi uma noite de sono, graças a Ele, né? Ele está cuidando bem e sempre vai cuidar. Louvado seja nosso Senhor Jesus.